da natureza só nos finais de semana, mas ao longo da semana eu fico mesmo aqui em São Paulo, na Selva de Pedras, que é a minha cidade. Mas certamente esta selva que ora nos cerca interessa a todos nós, porque nós sabemos quanto é importante a questão do agro no nosso país. Eu costumo dizer que o homem do campo, durante essa pandemia, foi o grande condutor da locomotiva do desenvolvimento. A pandemia poderia ter nos assaltado de uma forma mais violenta, no entanto, o homem do agro não nos abandonou, continuou a produzir, e hoje nós temos certeza absoluta de que é a nossa locomotiva do desenvolvimento. O Brasil é realmente o celeiro mundial de grãos e víveres, por conta do nosso produtor rural. E eu tive ontem uma notícia muito importante, que o nosso país hoje é o terceiro maior exportador de alimentos. Isso é muito importante. Nós estávamos em 8º lugar, nós estávamos em 6º, e ontem nós figuramos em 3º lugar. Isso é muito importante para todos nós. Então, é por isso que eu digo que essa selva que ora me cerca aqui no campo, também deve atingir a todos nós brasileiros. Não é? Somos um país essencialmente agrícola, somos um país de produção de grãos considerável em todo o mundo, e, portanto, tudo isso nos diz respeito. A minha preocupação, não só porque vivo aqui no agro, mas é uma preocupação pertinente a todos os brasileiros. Nós sabemos que o empreendedorismo inicia-se muito cedo na vida de cada um de nós, sobretudo fora do nosso país. Não é? Aqui no nosso país existe a cultura de que o planejamento, a organização patrimonial, a organização da estrutura familiar e da estrutura de atividade econômica, ela deve se iniciar já bem mais tarde, quando cada um de nós já está se preocupando com a passagem desse plano para outro, quando já estamos nos preocupando como vai ser o futuro de filhos e netos, e, na verdade, não deveria ser assim, não é? Deveria ser como acontece com todos os outros países, boa parte da Europa, da Ásia, não é? E aqui mesmo perto, Estados Unidos, Chile. Chile, nós temos notícias de que legados que já estão na 5ª ou 6ª geração. Não são legados muito poderosos, são legados médios, mas é porque existe a cultura da organização patrimonial, não é? Da organização corporativa, da governança corporativa familiar, dos protocolos familiares, tudo isso já existe há muito tempo. Então, essa cultura faz com que os legados se preservem e eles se perpetuem com mais facilidade do que entre nós. Nós sabemos que entre nós, os legados eles se esvaem assim que o patriarca falece. Não é? Em muito poucos casos, a gente vê o legado ele se transmitir para uma 2ª geração. Então, isso é muito ruim, isso é muito doloroso para cada um de nós. Nós sabemos o quanto é difícil a formação de um patrimônio em nosso país. Temos a carga tributária elevada, a questão trabalhista é muito severa para todos nós. Então, nós precisamos tratar de uma forma que permita que o nosso legado ele se transmita para gerações futuras. Não é isso? Então, uma forma de fazer com que cada um de nós se conscientize dessa noção de perpetuação do patrimônio é fazer com que cada um de nós comece a preservar o seu patrimônio desde cedo, como em outros países, não é? Nós sabemos que nos Estados Unidos um jovem deixa a casa paterna aos 18 anos e já no início de sua vida, iniciando com idoneidade econômica, com independência, com autonomia, ele já começa a fazer o seu planejamento. Isso é muito importante. Então, é essa cultura que nós precisamos trazer para perto de cada um de nós. E é exatamente por isso que eu convidei a doutora Karina Jabu, especialista em estratégias societárias, estratégias tributárias, para que trouxesse com a sua expertise um saber mais sedimentado, para que nós pudéssemos caminhar, trilhar com mais tranquilidade nesse caminho novo que nós precisamos descortinar para o nosso jovem empreendedor. Doutora Karina, a aula é sua. Vamos lá, né? O que você falou, Tânia, é muito importante, porque realmente aqui no Brasil nós temos uma consciência que, a meu ver, é uma consciência equivocada. A gente precisa começar a mudar o paradigma e começar a implantar essa mudança nos jovens, para que, ao longo das próximas gerações, isso possa gerar uma mudança de cenário geral, né? Por quê? Como você disse, nos Estados Unidos, o jovem sai de casa muito cedo. E por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, ele vai cursar a faculdade
E as faculdades lá são bem diferentes daqui. A maioria das pessoas, elas não ficam apegadas à sua própria cidade, ao seu próprio estado. Então, a gente vai fazer uma faculdade aqui no Brasil, você vai procurar, se você não consegue passar numa faculdade pública, né, que a primeira coisa que a pessoa tenta é passar numa faculdade pública. E não conseguindo isso, ela vai buscar aquela que fica mais perto da sua residência ou que ela tem condição de pagar e normalmente continua morando na casa dos pais até que ela consiga terminar, até que ela termine a faculdade. E isso a gente está falando aí de pessoas em torno de 23, 24, 25 anos, depende. Muitos até dão seguimento a esse estudo e só saem definitivamente da casa dos pais quando se casam. E aí a gente já está falando de uma idade um pouco mais avançada, e isso deixa a pessoa bem, na grande maioria das vezes, muito acomodada. Você não precisa ter aquele grande esforço, porque você não tem que sustentar a casa, você não precisa sustentar a família, você não tem filhos, então fica mais confortável. Quanto ao empreendedor, ao jovem americano, né, por exemplo, que nós estávamos falando aqui, o que acontece? Como ele precisa já sair da casa dos pais para frequentar a faculdade, que nem sempre é na mesma cidade, no mesmo estado em que ele reside, ele já corta esse laço logo de início. Ele já, a partir dali, dificilmente ele volta a morar na casa dos pais quando ele termina a faculdade, porque você já tem aquela liberdade, você já é dono da sua vida, do seu nariz, já pode fazer o que você quiser, né? Então você parte para caminhos de iniciar o empreendedorismo logo cedo, né? E a gente está falando aqui de faculdade como um exemplo, mas hoje nós temos uma situação que existem tantas profissões novas, a gente está falando de agro, né? Que é uma coisa que você não necessariamente precisa de ter uma faculdade, você consegue desenvolver uma atividade independente de fazer uma faculdade específica. Se você quiser se especializar, você pode, mas você não precisa disso para poder trabalhar. Então, é interessante que você comece já a empreender, né? A gente tem, por exemplo, pessoas, um exemplo que não está direcionado ao agro, mas que eu gosto de salientar, que é uma pessoa que eu sigo e gosto de ver as orientações, é uma pessoa muito jovem, que é o Thales Gomes. Ele foi o fundador da Easy Taxi, quer dizer, aquela empresa que veio um pouco antes da Uber, né? Que hoje é super, super conceituada, tá? Todo mundo no Brasil hoje praticamente usa o Uber para se locomover, em vez de utilizar o táxi. E desde muito jovem, antes de 30 anos, ele já conseguiu ser considerado um grande empreendedor, porque buscava sempre uma coisa diferente, começar a estruturar e a trilhar o caminho. Então, ele já saiu até na revista Forbes, antes de completar 30 anos, como uma figura exponencial do negócio. Hoje ele tem outras empresas, né, que trabalham, uma empresa que trabalha direcionada para gestão de negócios, então daí ele foi desenvolvendo essa questão e começou desde cedo. Quer dizer, se ele fosse parar para começar hoje a estruturar, talvez a dificuldade seria maior. A ideia é que o jovem comece o quanto antes a empreender, a batalhar para conseguir criar novos caminhos, novos horizontes, né? Seja no agro, seja fora. E você fazer isso de forma estruturada. Então, não é simplesmente vou empreender e sair fazendo as coisas de forma desorganizada. Não. Quanto mais organização você tiver dentro do seu planejamento, e isso envolve sim um planejamento patrimonial, e você começar isso desde cedo, é muito mais fácil você criar uma organização e uma estrutura para controlar o seu patrimônio, quando você ainda tem um pouquinho. Então, você tem lá um capital que você quer empreender. Não comece já fazendo 1000 coisas, não, já estruture isso dentro de uma empresa para que você consiga, dentro dela, ir desenvolvendo e gerando organização, proteção e a sucessão, né? A gente teve aí recentemente, na semana passada, a questão da cantora, da Marília Mendonça, quer dizer, super jovem, e aí fica aquela questão, será que ela tinha uma organização patrimonial? E a gente pode pensar por dois aspectos. Muitas pessoas direcionam mais
o acidente ocorrido com a pessoa da cantora, por ser jovem e tudo mais. Mas tinha outras 4 famílias naquele avião, né, que aconteceu o acidente. E será que todas essas pessoas tinham o seu planejamento patrimonial, tinham uma organização sucessória, né? A gente está falando pelo aspecto da cantora, 26 anos apenas, e talvez não tenha pensado, não sei, mas talvez não tenha pensado. Se ela não pensou com um filho pequeno, ela sustentava a mãe e outras pessoas da família, e de repente todo mundo vai precisar passar por um processo de inventário e ficar com o dinheiro preso até que se consiga liberar a verba para poder investir aqui e ali. Isso pode levar um certo tempo, isso pode gerar discussões, enfim. Caso houvesse um planejamento, conseguiria ter uma organização de quem vai conseguir tocar os negócios, porque certamente ela investia em outros tipos de fontes de renda, não apenas na questão de shows, porque outra visão que o empreendedor deve ter, né, o jovem principalmente, não focar única e exclusivamente em um objetivo, para você ter uma diversidade e não ficar na dependência daquela única fonte de renda. Mas a gente também tem que olhar pelo lado da empresa. A empresa do avião, vamos supor que fosse constatado um defeito naquele avião, né? Assim como pode acontecer no agro, acidentes com maquinário, né? A gente está falando isso desse exemplo, mas isso pode acontecer em diversas situações. Você pode sofrer um acidente de carro numa estrada, indo para o trabalho, voltando, enfim. Será que a empresa tem um seguro adequado que possa cobrir eventuais ações e danos morais que podem vir a ser discutidos ali, podem vir a ser pleiteados? Todas essas questões, a gente precisa, se houvesse um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, isso poderia estar resguardado. E isso vale como exemplo para qualquer área da família, né? Para qualquer área dos negócios. E a grande questão no agro também, a gente fala do agro e a gente fala, poxa, mas e quando acontece de uma perda total da plantação por conta de chuvas e diversos fenômenos que não dependem necessariamente do empreendedor, né, do agricultor, mas são coisas que precisam ser consideradas e a organização patrimonial ajuda nisso. E quando a gente fala de organização, a gente tem basicamente 3 questões aí que são bem importantes de serem observadas. A gente fala de gestão, a gente fala de tributos e a gente fala de sucessão. O planejamento patrimonial, ele não envolve apenas a questão de sucessão, mas ele envolve tudo isso, é uma concatenação de atos que vão aumentar a lucratividade, reduzir os riscos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão, a primeira coisa que a gente precisa ter é um negócio bem estruturado, é um negócio com uma administração para que funcione de forma eficiente, com redução de custos e com aumento de lucro, como eu mencionei. Então, se você não tem um negócio com uma gestão adequada desde o início, você pode ter dificuldades em levar o seu negócio até o objetivo que você está focando, e você pode ter dificuldades em crescimento, você pode atravessar circunstâncias como brigas entre as pessoas da empresa e os sócios da empresa, por não ter uma gestão adequada, né? Falta de recursos, às vezes um investimento mal feito, um financiamento que não precisaria talvez acontecer, mas por não ter uma organização, acaba acontecendo e pode gerar um prejuízo. Então, precisa sim ter uma estruturação do negócio, sempre ser bem pensado antes de montar, né? A questão de tributos também é outra estratégia muito importante, porque dependendo de cada atividade, você pode seguir uma linha de tributação, você pode seguir linhas que vão te gerar economia e eficiência nessas áreas, tanto quando a gente fala de tributos relacionados ao próprio negócio,
compra e na venda de produtos ou serviços, então a gente está falando de ISS, ou a gente está falando de ICMS, ou de IPI, dependendo do que a gente está falando de produtos, né? Ou também os tributos que estão relacionados com o pessoal, né? Com os colaboradores, os funcionários, os empregados que nos auxiliam naquele negócio. Então, você ter uma estratégia para redução de INSS, por exemplo, ou de fundos de garantia, organizar isso de uma forma que você consiga manter uma maior eficiência, ou seja, pagando menos tributos, mas tudo tem que ser feito também dentro da legislação. Então, nós precisamos trabalhar a estruturação tributária para que a empresa, o negócio, possa ter o menor custo, a maior eficiência, né? E aí, sim, obviamente, também trabalhar a questão da sucessão, porque o jovem tende a achar que só quem precisa pensar em sucessão é aquela pessoa que já está, né, na melhor idade, que a gente fala, então já está ficando velho, já tem netos, já tem filhos, então eu estou muito novo para pensar nisso, não preciso disso agora, e é um equívoco absurdo, porque esse próprio exemplo da cantora, super jovem, ninguém esperava, no meio de um evento de trabalho, acontece um acidente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você está indo para o trabalho, sofreu um acidente, bateu o carro, enfim, aconteceu. Você pode ter um infarto do nada, mil coisas podem acontecer. E quando você não tem uma organização e um planejamento de sucessão, você pode levar o seu negócio ao fim, né? Você pode findar aquele negócio, não ter chance de que ele seja perpetuado dentre as próximas gerações da família, né? Então, a gente está falando, por exemplo, do agro. Então, nós temos lá o produtor, tem aquela terra, tem aquele negócio já em andamento que vem vindo. Se você não pensar numa organização, para quem vai ficar aquilo? Quem vai seguir com aquilo? Vai finalizar, às vezes as pessoas dependem daquela renda, daquele negócio para sobreviver, e a pessoa que organizava e que cuidava de tudo faleceu sem deixar nenhuma indicação, sem deixar nada estruturado. Então, nós precisamos organizar o agro desde o início, não só o agro, mas qualquer outro negócio. Nós precisamos que o jovem tenha em mente essa mudança de paradigma. Nós costumamos dizer, né, Tânia, que quem tem bens, quem morre não deve ter bens. E por que utilizar essa fala? Justamente por isso, porque você morre e acha que vai deixar a sua família bem. Eu morri, mas eu tenho vários imóveis, tenho um negócio, uma empresa, está tudo andando. Mas, às vezes, aquela pessoa que recebe aquele negócio não tem a menor ideia de como tocar aquilo, né? Você tem muitos exemplos, a gente pode ver, de pais que exercem, por exemplo, pecuária, tem fazenda, então gado de corte ou de leite, e os filhos vão para a faculdade fazer outras atividades, porque não relacionados, não se identificam com aquela situação, mas é o pai que sustenta a família toda. O pai sustenta o filho na grande cidade para estudar, e casa e fornece tudo, como a gente disse, aqui no Brasil as pessoas são um pouco mais acomodadas. E quando esse pai falece, como fica o negócio? Totalmente perdido. Quem vai tocar o negócio da família? Aí o negócio começa a ir por água abaixo. Então, se o jovem empreendedor começar desde o início do seu plano a organizar e se preocupar com essas questões que parecem bobas e parecem muito cedo, é bem mais fácil dele conseguir ter um retorno muito mais positivo e perpetuar o seu negócio do que se ele for deixando isso para resolver só lá na frente. Então, já vai cuidando disso desde sempre, né? Isso é uma coisa que acontece muito com as startups, né? Que são aquelas empresas que são criadas com o objetivo de resolver a dor, o problema, algum problema específico da sociedade e crescer em forma exponencial, de forma muito rápida. Mas a grande maioria das startups, a gente falou aqui da Easy Taxi, né, que é uma delas, mas a grande maioria das startups, elas nem chegam nesse ponto justamente porque não existe uma organização, justamente porque as pessoas não pensam
em como vai acontecer a coisa, não pensam em organizar e deixar às claras um contrato entre aqueles sócios, ainda que seja um contrato de gaveta, mas tem que deixar organizado o que cada um vai ter de responsabilidade, o que cada um vai receber. Essa é uma questão muito importante também que eu vejo nessa questão de organização patrimonial, né? E aí a gente tem também vantagens que a gente pode ter. Quando você tem uma organização e você tem a sua empresa bonitinha, certinha, você consegue mais facilmente investimentos, você consegue mais facilmente e com valores menores financiamentos para o seu próprio negócio. É muito mais fácil de você arrumar um investidor quando você consegue apresentar algo organizado, algo que mostra que existe uma gestão e algo que mostra que existe um plano de ação, um plano de negócios, do que simplesmente bater a porta de um banco para pedir um financiamento para qualquer coisa que seja e sem ter nada organizado e estruturado, né? Você não precisa ter uma empresa gigantesca, mas é muito mais fácil para o jovem, se ele começar com aquele pouquinho que ele tem, com aquela quantia pequena, já coloca na sua empresa, mesmo que ele seja sozinho, e dali partir para ir construindo tudo dentro da empresa, para que ele consiga ter uma organização, para que ele consiga ter uma redução de tributos, de carga tributária no geral, e consiga ter uma organização sucessória, né? Existem tantos benefícios que nós podemos colocar nesse planejamento patrimonial, além desses que a gente está falando, que eu mencionei aqui com vocês, mas também a segregação de riscos, não é, Tânia? Como a gente estava falando de eventuais acidentes que podem acontecer, ou eventuais casos da natureza, no caso do agronegócio, você tem uma criação qualquer e você pega o animal pega uma doença que infecta todo mundo. Como é que você faz com isso? É algo que pode acontecer. Nós tivemos casos aí, diversos que já aconteceram no mundo, mas se a pessoa não tem uma organização, não consegue segregar o risco do seu negócio, do seu patrimônio pessoal, isso pode gerar um grande prejuízo. Você pode vir a ter que utilizar o seu patrimônio pessoal para honrar com aqueles compromissos que foram assumidos, né? Então, o sistema de planejamento patrimonial, ele também serve para essa visão. A gente conseguir... Verdade. Quer completar alguma coisa? Não, eu queria apenas levar em consideração uma coisa. Eu sei que a doutora é essencialmente urbana, não é? Então, nós temos alguns questionamentos aqui, justamente de jovens empreendedores urbanos. A doutora nos falou, no início da sua fala, sobre uma coisa muito importante: estruturar para seguir um caminho. Essa é a razão de todo empreendimento. Nós sabemos que as startups aqui no Brasil, elas não duram muito, por falta justamente de organização, né? As pessoas pensam que o empreendedorismo de mercado, já que ele visa apenas o resultado valor, o resultado lucro, é importante que se cresça de forma exponencial e está tudo resolvido. Mas o jovem não tem a orientação correta para buscar, digamos, o equilíbrio societário daquela empresa, uma estratégia, buscar uma orientação prévia para que ela possa traçar um caminho, digamos assim. Qual é a situação, a história tributária da sua empresa que está começando, não é? Qual é a situação contábil, as estratégias contábeis que precisam ser observadas, não é isso? Eu sempre digo que a organização é tudo no empreendedorismo. E nós sabemos que as nossas empresas, sobretudo essas startups, elas não duram mais do que 2 anos, justamente por falta de organização. O jovem, ele não é obrigado a ter essa orientação porque é jovem, mas nada impede que ele vá buscar essa orientação, não é? A nossa cultura não prevê que se procure previamente a orientação jurídica, a orientação tributária, a orientação de questões societárias e contábeis, e, portanto, as empresas não duram muito. E assim também o legado não dura muito. Eu tenho um caso aqui aqui no meu escritório,
um empreendedor de 38 anos. E ele começou a formar o patrimônio, casou-se muito cedo e amealhou um patrimônio bastante considerável. Mas, um dia desses aí, há cerca de 6 meses, sofreu um assalto e veio a óbito. Quer dizer, a família ficou toda desamparada, porque quando se foi verificar, nem os imóveis amealhados durante a vida dele de empreendedor, ele havia levado ao IR. Ele apenas a era gente uma estava pessoa falando que queria agora mesmo, imprevisto, né? empreender, ele queria crescer, não é? Ele queria ser um grande empreendedor, para depois, então, ele regularizar o patrimônio. E não houve tempo. E a família ficou sem nenhuma orientação, a esposa ainda jovem, os filhos pequenos, o que fazer? Então, veio o inventário, e nós sabemos o que é o inventário, não é? Como os imóveis ainda não estavam regularizados, eles foram obrigados a se desfazer de alguns imóveis no estado em que se encontravam. Resultado, uma família que há poucos meses era muito rica, hoje é uma família pobre. Por quê? Porque falta organização. E eu me recordo que, na ocasião, antes do falecimento dele, eu sempre dizia a ele, você precisa ver a sua situação contábil, como anda o seu empreendimento, não é? As questões tributárias você precisa estar em dia, não é? O imposto de renda precisa saber quais os seus empreendimentos, quais os seus imóveis, os seus bens. Ele disse, não, depois, eu tenho muitos filhos, eu preciso regularizar a situação de meus filhos, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E não houve tempo, coitado. Então, assim como ele, vários empreendedores jovens sempre me perguntam, olha, você está falando muito nessas lives sobre hold, sobre planejamento patrimonial, mas para mim, que sou jovem, já devo pensar em planejar o futuro? Não, você está planejando, esse planejamento, na verdade, é para a vida. Você tem que planejar a sua vida, é para você viver visualizando o futuro em vida. Não é isso? Você planeja o seu futuro em vida e você vivencia o seu futuro em vida. Não é um planejamento para depois, para a morte. É claro que o planejamento sucessório, ele também prevê o que vai se passar quando já não estivermos aqui. Mas é essencialmente um planejamento para a vida. Nós precisamos trilhar, como a doutora disse, estruturar para seguir um caminho. Eu gostei muito dessa frase, muito. Realmente é isso, estruturar para seguir um caminho. Nós precisamos organizar a nossa vida, isso não é coisa difícil, procurar um profissional que tenha habilidade para tanto e organizar a nossa estrutura de família, a nossa estrutura patrimonial. É jovem? É. Faça a sua estrutura de patrimônio, você poderá se arrepender depois de parte do sistema e remodelar e readequar, não tem problema nenhum, não é? Mas desde que você trilhe no caminho de um sistema contábil perfeito, organizado, o sistema tributário do seu empreendimento em dia, não é? As suas questões de Receita Federal, tudo certinho, tudo em dia, você precisa disso. Isso aqui vai lhe trazer confiança, vai lhe trazer respeito, vai fazer com que você transite no mercado tradicional do seu produto com maior facilidade, com maior credibilidade, não é? O olhar do investidor, do financiador, vai ser mais detido para você que está organizado, não é? Se você, muitas vezes, o empreendedor jovem me diz o seguinte, olha, se eu chegar a um banco de desenvolvimento, é claro que eles vão fornecer um crédito, não é? Melhor para uma pessoa que já está no mercado há mais tempo do que para mim, porque sou jovem. Não é por isso, não é? É porque você não está organizado. Se você estiver organizado, o Banco de Desenvolvimento vai olhar para você com um olhar com mais vagar, mais detido, não é? Com maior reflexão, porque você está organizado, você apresenta credibilidade, não é? Você inspira respeito. Então, você tem que se inspirar justamente no jovem americano, aqui no jovem chileno, no jovem europeu, que ele já inicia a sua vida com organização. E todos nós devemos tratar da organização, não é? Porque se um revés qualquer da vida nos alcança, não é? Como é que vamos fazer? Vamos perder parte do patrimônio? Se vamos ser alcançados pelo inventário, atraímos para perto de nossa família mais um herdeiro que é o Estado, não é? Um herdeiro voraz. Nós sabemos Exato. Que as despesas chegam a 40%, 45%. Então, nós precisamos nos organizarmos para não passarmos por isso, não é? Nem em nós em vida, e não deixarmos um obstáculo grande, um óbice intransponível para os nossos entes queridos.
Então, é preciso que se organize desde cedo. Aí ele diz assim, olha, eu não tenho filhos ainda. Sim, mas você pode prever o futuro, mesmo que você não venha a ter filhos, alguém será seu herdeiro. Quem você gostaria, não é, que lhe sucedesse no seu legado? Então, você já tem que pensar nisso desde cedo, com a organização, não é? Uma outra coisa também, as pessoas às vezes pensam o seguinte: olha, está cedo ainda, eu não preciso me organizar agora, deixo para depois. Muitas vezes é alcançado por um revés econômico, não é isso? Aí vem uma piora, aí vem uma ação executiva, não é? E tudo fica muito mais difícil, porque não houve um planejamento prévio. Então, essa consciência, doutora Karina, que gostaríamos que nós levássemos até os nossos jovens. Os nossos jovens empreendedores, eles precisam estruturar para seguir o caminho, não é? Essa estruturação é necessária, que esse conhecimento, essa noção, essa responsabilidade chegue até ele. Não é apenas crescer de forma exponencial, não é? E deixar os bens sem regularização para depois, deixar o empreendimento à deriva. Nós precisamos de uma organização prévia, nós precisamos de uma orientação, precisamos, digamos, de uma orientação de um profissional que tenha habilidade para isso, não é? Que possa não só organizar a nossa estrutura de patrimônio, mas seguir adiante com cada um de nós, não é? Você compra um patrimônio, você compra mais um bem, eu quero incorporar. Então, o seu profissional, aquele que fez o seu modelo de estrutura societária, de estrutura tributária, de estrutura organizacional, ele vai saber o melhor caminho para você trilhar. Então, é preciso que o nosso jovem saiba: você é empreendedor, mas você precisa caminhar para e passo com a organização. A organização é tudo. A forma de você não arrefecer, a forma de você continuar, de você perpetuar o seu empreendimento, é você trilhar o caminho da organização. A organização prévia. E é essa consciência que eu gostaria que nós pudéssemos levar, a partir de agora, ao nosso jovem empreendedor. Siga, doutora Karina Probzek. Exatamente, você falou tudo, Tânia. Inclusive essa questão de, às vezes, o jovem não tem ainda filhos, ou mesmo que ele não queira, porque nós temos muitos casais que não têm por objetivo ter filhos, né? Hoje é muito comum isso. As famílias antigamente eram cheias de filhos, mas hoje a gente tem uma situação muito mais difícil, a economia ela é muito instável, e às vezes o jovem casa e fala, não, eu não tenho por objetivo ter filhos, não quero. Mas você não tem filhos, não é por isso que você não tem herdeiros. Você pode ter herdeiros, sim, herdeiros necessários, você pode ser os pais ou outras pessoas que vão herdar aquele patrimônio, e às vezes você fala, bom, tudo bem, eu não vou ter filhos, mas como eu vou deixar isso aqui organizado? Quem são os meus herdeiros? Quem são as pessoas que vão assumir o meu negócio, o meu patrimônio, se eu não estiver mais aqui? Quem pode melhor tocar esse negócio, caso eu falte um dia e não esteja mais nessa situação, não esteja mais aqui para organizar? Então, você consegue fazer um controle organizando quem vai tocar o negócio, quem é a pessoa que tem mais habilidade para seguir aquilo e levar o seu legado, principalmente quando a gente fala de negócios, né? A gente fala de patrimônio também, mas eu acho que a gente está falando de jovem empreendedor, a gente precisa levar mais para essa questão do negócio. Então, você consegue deixar essa organização, né? Quem tem mais habilidade? Porque às vezes, mesmo que você tenha um filho, como eu mencionei no exemplo de um pai que tem uma fazenda e tem os filhos que seguem caminhos distintos, mas às vezes tem aquele filho que está ali com ele, que tem mais habilidade para o negócio, ou que se engendrou ali numa faculdade de administração, está mais interessado, que tem vocação para administrar aquilo, do que um outro filho que, por exemplo, optou por fazer medicina ou odontologia, que não tem nada a ver com o negócio, não sabe nem por onde começar. Então, você consegue organizar a empresa societariamente até por gerações, para que aquilo se perpetue, de forma que você não vai excluir ninguém de receber o patrimônio, mas você vai orientar como aquele negócio deve seguir quando você não estiver mais aqui, para que as famílias não passem por necessidades e consigam continuar tocando o negócio sem precisar passar pelo processo de inventário, que a gente sabe que é um processo caro, que a gente sabe que é um processo
demorado na grande maioria das vezes. Quando você tem filhos menores, você precisa necessariamente passar pelo Poder Judiciário, você não pode ir pela via administrativa, né? Esse exemplo que nós estávamos comentando agora do acidente com a cantora, o filho dela tem menos de 2 anos, né? Necessariamente vai ter que ser feito um inventário pela via judicial, no caso deles. Então, o patrimônio fica todo bloqueado. Quem vai conseguir movimentar conta e tirar o dinheiro para sustentar a família enquanto está nessa situação de não regularizar o inventário? Depende de um juiz para isso. Se vai haver briga, se não vai. Quando você deixa organizado, é muito mais seguro, muito mais fácil de você perpetuar o patrimônio, a empresa, o negócio, levar adiante, não só na primeira, mas nas próximas gerações. A gente tem uma construção patrimonial no Brasil que é muito recente, né? Se formos pensar nas nossas gerações passadas, às vezes nossos avós começaram a ter patrimônio. Pessoas antes, meu bisavô, meu tataravô, vieram de outro país e migraram para cá, então demoraram para se fazer uma construção patrimonial. Mas as gerações mais novas, elas já vêm seguindo, recebendo o patrimônio dos seus ascendentes. E para que isso se perpetue, se não fizermos um planejamento, dificilmente esse patrimônio dura 3 gerações. Você pensar num inventário de uma casa, uma coisa simples, se você for levando isso de geração em geração, eles não aguentam pagar tudo que você precisa pagar de tributos e de investimento, né? Investimento não, de despesas que você tem num inventário, custas de cartório, seja para o inventário, ou seja, para o registro no cartório de registro de imóveis, o advogado, o tributo, que é muito elevado. Talvez em 3 gerações você tenha pago o mesmo valor daquele imóvel vale. Então, assim, se não houver uma organização, o patrimônio vai minguando. Em vez de você crescer e construir um legado, você vai diminuindo, dividindo cada vez mais. É muito importante que o jovem tenha essa conscientização e busque começar o seu negócio da forma mais organizada desde o início. Quanto antes começar, eu vejo muitos jovens assim, muito novos, de 16, 17, 18 anos, já empreendendo, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, muitas profissões que não tínhamos antigamente. YouTuber, né? Pessoal que trabalha com essa questão de vídeos, eles precisam, não basta só pôr uma câmera e começar a ganhar dinheiro e não se organizar. E isso tem que ser tomado, isso tem que ser adotado por toda e qualquer área. O jovem que começa já a sua vida, a sua empresa de forma organizada, tende a ter sucesso e perpetuação muito maior do que aquele que começa de qualquer jeito. E competitividade, não é? Exatamente. E condição de se perpetuar no mercado. Quando você vai ver, às vezes a pessoa foi procurar um contador para acertar a contabilidade? Não, mas precisa? Nem sabia que precisava, né? E você foi buscar um advogado para te orientar como organizar a parte societária da sua empresa, ou te orientar na parte tributária, ou te orientar na parte trabalhista de como você deve ter essa organização para você não ter, para você diminuir os riscos, diminuir a contingência que você pode ter, né? Você diminuir as ações que você pode ter de um processo trabalhista, às vezes por não tomar uma providência tão simples, né? Como um registro, ou como observar uma convenção coletiva de trabalho que prevê um valor mínimo para aquela categoria de empregados. São coisas simples, que eu digo simples assim, que para um profissional é algo simples, um profissional daquela área. E às vezes a gente não sabe, ninguém é obrigado a saber de tudo. Por isso, a gente precisa, sim, buscar o auxílio e começar o mais organizado possível. Lógico, a gente não está falando para que a pessoa comece já com uma empresa gigantesca, né? Não precisa ter uma estrutura enorme, mas tem que ter organização, tem que ter um respaldo.
né? Uma coisa, doutora, que eu sempre converso muito com o jovem, é uma política de Estado que visa estimular para que nós tiremos o nosso patrimônio da pessoa física e coloquemos numa pessoa jurídica. Então, eu bato muito nessa tecla da pejotização. Isso é importante, tanto para o investimento doméstico, quanto o investimento fora do nosso domicílio fiscal, não é isso? Então, hoje um jovem me disse o seguinte: olha, eu já tenho a minha empresa, por que eu vou? Qual a vantagem de montar um outro sistema com uma outra empresa se eu já tenho a minha empresa? Os bens ficam na pessoa física. Ele disse: eu não vejo vantagem nenhuma, por que eu vou ter mais uma empresa? Então, comecei a explicar a ele e tal, e disse a ele que nós teríamos uma live hoje com uma especialista e que eu iria passar essa pergunta para a doutora Karina. O jovem diz: eu sou empreendedor, eu já tenho a minha empresa, por que eu teria uma nova empresa, criaria um novo sistema? Por que a pejotização, não é, com a segurança daqueles bens imóveis, iria me beneficiar? Então, faço essa pergunta da doutora Karina. Então, vamos lá. Eu mencionei aqui um dos benefícios do planejamento patrimonial, que é justamente a segregação de riscos, né? Nós temos uma lei de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, que expressamente autorizou essa segregação de riscos. Então, o que significa isso? Essa palavra bonita, segregação de riscos, não entendi nada, não sei o que significa. É justamente você separar e gerar uma proteção para o seu patrimônio, longe do risco que o seu empreendimento pode ter. Quando a gente fala de atividade econômica, qualquer que seja a atividade, vender picolé na praia, né? Pessoal, mas isso tem risco? Com certeza a pessoa que vendia picolé na praia durante a pandemia passou por um bom apuro, né? Porque não tinha ninguém, não poderia, não tinha para quem vender. E ele tem que continuar obtendo renda para sustentar a sua família. Então, toda atividade é uma atividade que gera riscos. Hoje você está muito bem estruturado, você está andando muito bem, seu negócio está a 1.000 por hora, e amanhã acontece um episódio que está fora da sua alçada, mas que pode afetar o seu negócio. A empresa de avião, se for constatado um problema de manutenção, algo que não estava esperado, mas isso pode afetar o patrimônio daqueles sócios. Então, por que colocar, fazer uma outra empresa? Por que não colocar o meu patrimônio na minha empresa que eu já tenho? Ou por que não deixar esse patrimônio no meu nome, pessoa física? Então, vamos lá. Se você colocar o seu patrimônio, que está no seu nome, na pessoa física hoje, na sua empresa, onde você exerce atividade, qualquer situação que possa vir a gerar um risco, né, um problema, um revés financeiro dentro da sua empresa, você tomou uma autuação porque o seu contador não entregou uma declaração que era obrigatória, e isso te gerou uma multa de 50 mil reais e você não tem condição de pagar. Você nem sabia que o contador não tinha feito isso, mas isso gerou, e esse problema, se você não tiver caixa, não conseguir pagar, isso vira uma execução fiscal, isso vai penhorar o patrimônio da sua empresa. Você não vai ter dinheiro, você pegou os seus bens que estavam na pessoa física e colocou na pessoa jurídica. Na sua pessoa jurídica, onde você exerce atividade. Tomou uma autuação, ou teve uma ação trabalhista, ou teve um acidente de trabalho dentro da sua empresa, qualquer evento, ou você pegou um financiamento com o banco e por questões diversas não conseguiu honrar com esse pagamento e foi executado. Esse patrimônio vai ser absorvido provavelmente por esses problemas. E aí você vai estar colocando o seu patrimônio pessoal em risco. Então, vamos separar, vamos dividir, segregar o risco. Coloca a atividade numa empresa e coloca o patrimônio protegido em outra empresa. Mas para que eu preciso colocar o patrimônio em uma empresa? Porque eu não posso deixar o meu patrimônio na pessoa física. Bom, nós temos duas situações que eu posso mencionar aqui. A primeira delas é, ainda relacionada a essa questão de um revés financeiro com a sua empresa onde você exerce atividade. Se vier a ser a ter uma má administração, uma má gestão, alguma coisa que caracterize ou possa caracterizar um evento de abuso
da administração, pode haver uma desconsideração da personalidade jurídica, né? Nós temos muitos empreendedores que confundem a figura da empresa com a figura da pessoa física. E o que eles fazem? Ah, eu preciso pagar o mercado. Pega o cartão da empresa e paga o mercado da família, que não tem nada a ver com a empresa, com o dinheiro da empresa. Ou então precisa pagar uma conta da empresa, conta de luz da empresa. Em vez de pegar o dinheiro da empresa, porque eventualmente não tem dinheiro na conta naquele momento, pega o cartão do sócio e o sócio paga com o dinheiro dele. Começa a ver aquela confusão. Ninguém mais sabe o que é dinheiro da empresa, o que é o dinheiro do sócio. Isso é uma das razões onde a gente pode desconsiderar essa personalidade jurídica, ou seja, é como se a empresa não existisse para a gente poder atingir o patrimônio do sócio. E aí, se você tem o seu patrimônio no seu nome, pessoa física, esse patrimônio pode ser atingido. Então, essa é a primeira questão do porquê você não manter o patrimônio na pessoa física. A segunda questão é o próprio inventário. A gente não sabe quando não estaremos mais aqui. A gente sabe que isso vai acontecer um dia, né? As pessoas têm medo de falar da morte, têm medo de falar, parece um tabu, mas é a coisa mais natural, né? É a única certeza que temos na vida, que um dia nós morreremos. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas isso vai acontecer. E se você tem patrimônio no seu nome, você vai deixar o inventário para sua família. E quando a gente fala de inventário, a gente está falando de gastos, a gente está falando de perda patrimonial na grande maioria das vezes, porque você mencionou essa família que tinha um monte de imóveis, mas não estava registrado no cartório. Então, quer dizer, precisaram vender, regularizar. Quando vai se fazer o inventário, está em nome de terceiro. Isso gera uma confusão, uma dificuldade muito maior para se vender alguma coisa desse patrimônio para poder pagar as próprias custas do inventário, caso a família não tenha dinheiro. Então, são os dois principais motivos pelos quais é importante separar, é importante colocar o patrimônio em uma empresa para gerar proteção, tanto em relação à atividade econômica exercida pelo empreendedor, quanto em relação à própria família dele, ao sustento da família, né, e a manutenção daquele patrimônio, reduzindo os custos do inventário. Muito bem. Doutora, tem um questionamento aqui que ele foi feito de forma recorrente e eu resolvi trazer. O jovem empreendedor ele diz o seguinte: bem, digamos que vocês me convençam que eu realmente devo fazer um planejamento patrimonial, devo criar uma holding familiar, eu agora estou começando o meu empreendimento, está dando tudo certo, então eu tenho que fazer uma holding. Digamos que vocês me convençam. Li em alguns artigos que a holding refere-se à blindagem patrimonial. Será verdade isso? Eu recebi hoje 4 questões em relação a esse tema. Eles querem saber, o jovem empreendedor quer saber se é realmente blindagem patrimonial, a estruturação do sistema holding. Bom, vamos lá. Eu não gosto desse termo blindagem patrimonial, porque quando a gente utiliza esse termo, dá a impressão de que estamos fazendo algo fora da lei, que estamos fazendo algo ilegal, que estamos fazendo algo para prejudicar alguém, né? Então, eu vou blindar o meu patrimônio, eu vou poder fazer qualquer coisa e nada vai atingir. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? O sistema de holding familiar, ele gera uma grande proteção patrimonial. Como eu mencionei há pouco, a gente coloca a atividade de um lado para evitar que essa atividade possa atingir de alguma forma aquele patrimônio. A gente coloca o patrimônio numa empresa separando da atividade empresária, né? Mas, de forma alguma, nós podemos dizer que isso seja uma blindagem. Porque se você utilizar desse sistema para causar lesão a terceiros, se você utilizar o sistema para gerar prejuízos, ou se você utilizar o sistema de forma a confundir a sua atividade com aquilo que está dentro da empresa, isso pode sim ser desconsiderado para atingir esse patrimônio. Então, não tem como a gente falar que nunca, em nenhuma circunstância, o patrimônio será atingido. Olha só,
teve uma decisão muito recente, de cerca de 20 dias, do Tribunal Superior do Trabalho. Não sei se a doutora chegou a ver, mas foi uma situação onde um empreendedor, ele criou um sistema criou uma empresa, né? E passou todas as cotas dessa empresa para a filha, que era menor, tinha em torno de 2 anos. E aí, esse sistema foi totalmente desconsiderado para que as ações trabalhistas da empresa, dessa pessoa, desse empreendedor, pudessem atingir esse patrimônio. E aí a gente fala assim, nossa, mas não está certo, por que aconteceu isso? Né? Mas, na verdade, o que foi colocado nessa decisão é que essa tentativa, ela foi uma tentativa objetivando prejudicar, porque a gente não está falando de uma ação trabalhista que aconteceu ao longo da vida, né? A gente está sujeito, qualquer empreendedor, qualquer empresa está sujeito a uma ação trabalhista, ainda que você faça 100% certo. Verdade. Nada impede que alguém busque um advogado e que esse advogado entre com uma ação trabalhista para reclamar qualquer coisa, ainda que não seja devido, né, doutora? E aí, o que aconteceu? Nesse caso específico, eles tinham mais de 160 ações trabalhistas. Aí, peraí, vamos lá. 160 ações trabalhistas, então, com certeza, o objetivo não foi criar uma holding, um sistema de holding para gerar uma proteção e fazer uma sucessão organizada. Não, ali é evidente que com esse tanto de ações trabalhistas, eles quiseram proteger o patrimônio e prejudicar os funcionários, porque estavam entendendo que o patrimônio estava blindado. Mas esse patrimônio foi totalmente desconsiderado, essa proteção foi totalmente desconsiderada, foi considerada abusiva, por isso foi desfeito e o patrimônio foi atingido. Né? A gente não está falando de uma situação eventual, a gente já está falando de uma situação que, para a média das pessoas, qualquer um que ouça essa história fala assim, não, tá esquisito, tá estranho. Muita ação trabalhista de uma vez, né? Então, é evidente que nessa situação não objetivava apenas uma proteção, mas gerar um prejuízo ou prejudicar efetivamente um trabalhador ou qualquer outra pessoa. Então, se você tem essa ideia, realmente você pode desconsiderar. Então, por isso a gente fala, não existe blindagem. Blindagem é algo intransponível, né? A gente pensa em blindagem quando a gente pensa em algo que não pode ser desfeito, não pode ser transpassado. Mas a proteção patrimonial da holding, dependendo de como ela acontece, por exemplo, nessa situação que eu mencionei, ela pode sim ser desfeita. Mas se você fizer um planejamento organizado, realmente objetivando proteger o seu patrimônio, separar do risco, ainda que a sua empresa venha a falir, não vai haver essa desconsideração, muito provavelmente. Por quê? Porque você fez de forma organizada, todo mundo está sujeito à falência. Agora, se você já está vendo que o seu negócio está ruim, você tem um monte de dívidas, você começa a pensar, bom, eu vou esconder esse patrimônio aqui, eu vou esconder esse patrimônio ali, aí não tem como, aí realmente a gente vai falar que não vai ter proteção que aguente. Mas blindagem, eu acredito que, eu não acredito nesse termo, mas proteção patrimonial, sim. Proteção patrimonial existe e muito eficiente, se você usar de boa fé, se você não quiser causar prejuízo a ninguém. Mas se o seu objetivo for causar prejuízos, pode estar certo de que isso pode ser revisto pela justiça e você vai perder o seu patrimônio. É verdade. Eu costumo dizer que a hold é, na verdade, a consequência de uma boa organização patrimonial. A partir de um planejamento eficiente, não é? Muitas vezes a pessoa nos procura e não está ainda no momento da constituição de uma hold, mas está no momento exato de efetivar o seu planejamento patrimonial, organizar a sua estrutura de família, organizar a sua estrutura de atividade econômica, para então, só depois, tudo devidamente organizado, ela partir para a constituição do sistema hold. Então, eu vejo a hold como uma consequência da organização patrimonial.
Um jovem hoje me perguntou uma coisa interessante. Eles estão aqui, assim, fervilhando, querendo saber, porque, na verdade, doutora, pouco de nós tem falado ao jovem, Exato. sobretudo nesse tema. Então, eu tenho observado que o jovem, o empreendedor urbano, o empreendedor rural, ele carece de uma orientação mais de perto, mais objetiva, não é? Mais direta, na linguagem dele, que ele possa compreender e que ele possa ser convencido de que a organização é o máximo para o empreendimento dele dar certo, não é isso? Uhum. Eu comecei o empreendimento, eu já estou na terceira empresa, porque a primeira não deu certo por isso, a outra não deu certo. O que faltou é a organização, não é? E como a organização prévia não é da nossa cultura, nós precisamos chegar mais perto desse jovem empreendedor, porque ele é que está construindo essa locomotiva do desenvolvimento, ele é que está, na verdade, conduzindo, não é? Que está sob os trilhos, não é? O futuro que a gente vê, esse presente que eles estão construindo agora. Então, nós precisamos investir, e eu sempre tenho dito que o nosso time tem uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos falar ao jovem, não é? Porque é a certeza do nosso futuro, não é? Então, nós precisamos ter uma linguagem clara, que ele possa se interessar por essa organização, assim como os nossos irmãos de outros países vizinhos que tratam da organização e que a gente vê os legados ultrapassar muitas gerações. Então, um jovem me perguntou hoje, olha, bom, você me convenceu, tal, eu estou começando meu empreendimento, está dando certo, eu também vou fazer uma road, não é? Eu vou fazer uma road. Agora me diga, me convença, quais as vantagens tributárias que eu posso ter se hoje eu constituir o sistema road? Eu digo, eu vou passar essa pergunta para a doutora Karina Jabu. Bom, pode ter várias vantagens tributárias, né? Vamos lá, falando na questão de imóveis, né? Quando a gente tem uma estrutura de imóveis, a partir do momento que você já começa a gerar isso dentro da sua própria empresa, você não precisa ficar passando de pessoa física para pessoa jurídica, você já investe direto na sua pessoa jurídica, você reduz a quantidade de transferências que você precisa fazer e, consequentemente, você reduz o tributo, né? Você não precisa ficar pagando isso mais de uma vez. Quando a gente fala de questão sucessória, a gente está falando de ITBI, de ITCMD. Então, a gente consegue organizar esse patrimônio de forma a que o ITCMD seja recolhido numa alíquota menor ou por uma base de cálculo menor, dependendo de como é feito esse planejamento. E quando você faz o planejamento para passar isso para os seus sucessores, você consegue pagar menos tributos. E aí depende também do negócio que está sendo estruturado, né? Quando o jovem, isso são os principais, eu acho que é o principal diferencial dentro do sistema de holding, quando a gente está falando da questão de sucessão, né? Você tem um custo muito menor quando você tem o seu patrimônio dentro da holding, porque você já deixa organizado, e voltando aqui na questão do ITCMD, você não precisa fazer esse recolhimento em uma única parcela, em uma única vez, você consegue organizar isso ao longo do tempo, de forma que cabe no seu bolso, né? De forma que você consiga pagar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma alíquota fixa de 4% de ITCMD. E a gente tem uma faixa de isenção que até 72 mil e alguns quebradinhos, né? Então, a gente, quando faz doações até esse limite, nós não pagamos ITCMD aqui. Eu sei que em alguns estados não tem nenhum tipo de isenção, se eu não me engano, Rio de Janeiro, né? Independente do valor, você tem que pagar o ITCMD, ainda que seja um valor baixinho, mas você precisa pagar. E outros estados a alíquota acaba sendo um pouco menor. Aqui não, a gente tem esse benefício. Então, se você está fazendo, por exemplo, um planejamento sucessório através da holding familiar e você faz a doação de cotas, você pode fazer a doação um pouco por ano, né? Já que a gente está falando de jovem que tem uma expectativa de vida maior, a gente consegue organizar isso por um pouco mais de tempo e ele pode, talvez, não precisar pagar ITCMD, né? Ou pagar esse ano e não pagar esse ano e pagar no ano que vem, ou vice-versa. Consegue organizar isso e ter esse benefício tributário que é muito eficiente. Quando a gente está falando de transferência de imóveis,
Você vai registrar um patrimônio que foi colocado numa empresa por um valor menor? E por que por um valor menor? Quando a gente faz o planejamento e tem esse imóvel na pessoa física, a gente, se fosse fazer uma doação, faria pelo valor de mercado. É o que a legislação prevê. Você vai pagar a alíquota de 4% sobre o valor de mercado daquele patrimônio. Quando você coloca isso numa holding, você tem o benefício de transferir esse imóvel para a holding pelo valor que está no seu imposto de renda. Normalmente, esse valor é um valor da época que você adquiriu, né? Então, você adquiriu, por exemplo, um imóvel por 100 mil e hoje ele está valendo 500 mil. Se você for fazer uma doação, você vai pagar os 4% sobre os 500 mil. Se você for fazer a holding, colocando esse imóvel na empresa por 100 mil, você vai pagar o imposto de doação sobre 100 mil reais. Então, você também está tendo uma vantagem aí. E aí também o ITBI vai ser reduzido. Enfim, são muitas vantagens que a gente pode ter na esfera tributária, e não só na tributária, mas também nos custos em geral, quando a gente fala em termos de inventário. Você mencionou no início da nossa live que a gente tem custos aí em torno de 40% no inventário, e pode até ser maior, enfim, mas a gente consegue reduzir esse custo para 20% ou 20% de benefício, né? Você consegue gerar até 90% de economia para uma família, né? Em relação aos custos do inventário. Às vezes, quando a gente faz a apresentação do croquis para o cliente, demonstrando o que ele pagaria no inventário e o que ele pagaria no sistema de holding, a gente consegue falar, olha, você conseguiria economizar até 80%, 90% do que você gastaria no inventário. Então, isso é uma economia, se a gente for pensar ao longo do tempo, é muito grande. Você pega esse dinheiro e investe, né? Investe na própria empresa, investe no seu negócio. A gente tem que pensar por esse lado também. Com certeza. Doutora, uma outra questão aqui. O jovem diz o seguinte, eu sou empreendedor, mas sou muito jovem ainda, não constituí família. É interessante constituir o sistema hold já? Sim, não vejo, como eu disse no início, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Você já consegue deixar aquele sistema, o seu patrimônio ali dentro da empresa. Então, num eventual casamento que você venha a ter, dependendo, obviamente, do regime que você vai instituir, mas você consegue instituir algumas regras ali dentro da empresa para evitar que um possível divórcio atrapalhe. Você casou e depois vai divorciar, mas aquilo já está organizado, já está protegido dentro da empresa. Então, você só tem benefícios em constituir o sistema antes, quando você ainda é jovem, logo no início. Quando você deixa para organizar algo que é muito grande, você tem um trabalho muito maior, você tem um custo muito maior. Pense em alguém que está comprando imóveis, depois eu passo no registro de imóveis, depois eu passo para o meu nome, depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo. Quando você vai ver, a pessoa já conseguiu um patrimônio grande e para ela regularizar tudo aquilo fica caro. Então, sim, mesmo que você ainda não tenha casado, não tem problema nenhum. E se você quiser depois dividir isso com o seu cônjuge, seu companheiro, companheira, não tem problema. Você consegue fazer uma estruturação societária, ali, um arranjo no próprio contrato para beneficiar essa pessoa. Então, é muito mais tranquilo, muito mais seguro. Mais cedo. Mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Eu acredito até que a organização patrimonial, ela é instituída de forma mais cedo na vida de cada um de nós, é muito mais seguro. Porque, por exemplo, o jovem empreendedor, o que ele quer é crescer, ele quer de forma exponencial, não é? Amealhar o patrimônio de qualquer forma, depois regularizar. E se um revés qualquer o alcançar, não é? Nesse afã de conseguir amealhar o patrimônio, ele for alcançado por um revés qualquer, uma ação de execução, uma penhora, não é? Aí complica a vida dele, muitas vezes vem a morte da empresa, uma série de dificuldades, não é? E ele, muitas vezes, demora
a se reestruturar. Então, quanto mais cedo ele iniciar a sua vida de empreendedor de forma organizada, melhor para ele, melhor para todos e melhor para a sua atividade de economia. Não é isso, doutora? Exatamente, eu concordo plenamente. Temos que iniciar isso, já colocar na cabeça das crianças. Isso devia ser ensinado na escola, isso devia ser já ensinado na escola. A empreender, a organizar, e isso passando para os jovens, para que a gente tenha como você mencionou, as pessoas costumam começar a empreender quando mais velhos, né? Primeiro eu preciso ganhar muito dinheiro, primeiro eu preciso ter uma certa estabilidade, mas conforme você vai crescendo e ficando mais velho, as coisas ficam mais difíceis, porque você já não tem tanta disposição para arriscar aquele seu patrimônio, muitas vezes você já tem uma família constituída e você precisa sustentar essa família. Então, se você ainda é sozinho e vai se aventurar num negócio, você tem uma condição de se arriscar de forma mais ampla. Você é sozinho, então, se alguém for prejudicado, vai ser só você. Você consegue contornar isso de forma melhor. Quando você tem pessoas que dependem de você, aí você já põe o pé no freio um pouco nesse investimento. Você iniciando a sua carreira de empreendedor logo cedo, você tem muitos modelos de negócio que você pode tentar até encontrar aquele que realmente seja o que vai te levar ao sucesso, que vai te fazer feliz assim no negócio, né? Então, tanto a holding quanto o empreendimento, ele tem que começar o mais cedo possível. Assim que você tem o seu primeiro dinheiro, você já pode implementar um sistema de holding. Mas eu não tenho nada para colocar na empresa. Não tem problema, coloca o dinheiro que você tem. Deixa esse dinheiro lá. Inicia com o planejamento, né? Inicia com o planejamento. Exato. Adquiriu o bem, está na hora de iniciar o seu sistema holding. Eu comecei a observar, doutora, já há algum tempo, que as startups elas não têm vida longa. Que o jovem empreendedor ele encontra um sem número de obstáculos em suas vidas e acabam recuando, acabam partindo para o emprego, não é? Muitos não se aventuram mais nessa independência econômica, porque eles não têm orientação. A verdade é essa. Eles não sabem, muitas vezes, não sabem que precisam de orientação prévia, que precisam se estruturar para seguir esse caminho. Então, é preciso que a gente crie essa consciência. Você é jovem, você quer se aventurar no mundo do empreendedorismo, então está na hora de você se organizar, procurar um profissional para fazer uma diagnose sobre a sua vida, o que você pretende, qual é o seu projeto de vida, de presente, de futuro, não é isso? Ele precisa trilhar um caminho que ele conheça, não é? Ou pelo menos que ele saiba onde buscar a solução quando o problema chegar, não é isso? Então, essa falta de orientação que eu vejo é sempre nesse jovem, e ele encontra muitos problemas, e normalmente, quando os problemas chegam, é que ele procura o profissional, não é? Aí vem as ações de execução, vem as ações trabalhistas, não é? Penhoras e uma série de outras condutas que fazem com que ele desista do seu negócio por falta de orientação. Então, está na hora do jovem pensar de forma organizada e saber que a organização corporativa não é um nome bonito, um nome difícil, técnico, que esteja distante de cada um de nós. Muitas vezes a pessoa pensa, olha, uma governança corporativa, isso é coisa... O outro dia um me perguntou, isso não é coisa de hotelaria, não? Né? E, na verdade, começou com o sistema de hotelaria mesmo, o termo governança corporativa. Mas a gente precisa entender que isso é possível para cada um de nós, não é? Principalmente para o jovem empreendedor, não é? Que é a força motriz do nosso país. Então, a gente precisa dar força a ele, orientá-lo melhor, para que ele trilhe melhor o seu caminho e, com segurança, ele possa passar adiante o seu legado. Então, eu acho que é nossa responsabilidade, eu vejo assim uma responsabilidade imensa do nosso time em falar para o jovem, não é? Porque muitas vezes a pessoa mais experiente, ela já passou por alguns reveses na vida, não é? E já se reestruturou por algumas vezes, já conhece o caminho da reestruturação, mas o jovem não. E o jovem, às vezes, ele acaba desistindo no meio do caminho, porque ele não sabe nem sequer onde buscar orientação. E muitas vezes ele não conhece a sua necessidade de orientação, não é? E trilha caminhos difíceis, tortuosos, muitas vezes não é má fé,
não é? Mas é falta de orientação, de conhecimento mesmo, por ser jovem, não é? Então, eu acho que é responsabilidade nossa também falar ao jovem a partir de agora. Eu vejo isso como um nicho muito possível para que nós possamos trabalhar, não é, com a nossa expertise, e eu acho que o jovem está sedento disso. Quando eu comecei a conversar sobre isso, olha, nós vamos ter uma live muito importante com uma profissional de estratégias societárias, tributárias, e que ela vai falar para o jovem. Muitos jovens estão querendo ver o que a senhora tem para nos dizer. Alguns eu sei que não vão assistir agora em tempo real, mas vão assistir, não é? Vão assistir. Ontem mesmo, muitos me perguntaram, olha, a live vai ser mesmo amanhã? Vai. Porque eles não têm orientação, eles estão soltos no mercado. Muitas vezes, quando eles vão procurar orientação com uma pessoa que já tem uma certa expertise, a pessoa guarda para si, não é? As soluções, as alternativas, não é? Você que resolva a sua vida, se você tiver competência, você permaneça no mercado, não é? Não se diz que a atividade econômica é para quem tem expertise suficiente, para quem tem habilidade suficiente, mas eu acho que essa expertise, essa habilidade se consegue, não é? Você pode adquirir isso, não é? Então, eu acho que nós precisamos falar a ele para que ele se conscientize que ele precisa de orientação. Ao iniciar o empreendimento, não é só empreendimento de mercado, também esse empreendimento que impacta o social, ele precisa entender isso, não é? Esses dois pilares do empreendedorismo, para que ele possa trilhar bem, não é? Um caminho societário bom, digamos, a sua questão contábil em dia, a sua questão tributária, não é? Como está o seu IR? Muitos deles, doutora, não sabem nem que precisa declarar no IR. Você precisa estar em dia, não é? Com seus assuntos contábeis, seus assuntos relativos ao imposto de renda, para que você possa ter paz e tranquilidade para trilhar o seu caminho. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa, viu, doutora? A partir de agora, quando eu lhe falei sobre esse assunto, eu notei que a senhora foi receptiva, e eu conclamo agora a senhora e outros colegas para que nós possamos, a partir de agora, falar ao jovem. O jovem está sedento desse conhecimento e dessa orientação. Ele precisa saber, muitas vezes ele não sabe dessa necessidade, mas ele precisa entender essa necessidade da orientação prévia para se organizar. Não é isso? Exatamente, exatamente. E o importante que nós não falamos talvez aqui, que é um fato muito importante, quanto antes você começar a ir com menos, né? Quando você começa ali pequeno, é mais barato, né? Você vai constituir um sistema de holding do zero, assim, quando você nem tem ainda patrimônio, aquele patrimônio gigante. Você com certeza vai ter um custo muito menor para implantar esse sistema do que se você começar quando você já tiver um patrimônio gigantesco, quando você já quiser organizar tudo. Então, você vai ter já vai deixar organizado e você vai ter um custo muito menor. Eu não sei se a doutora viu aqui, nós temos uma pergunta no chat. Dá tempo da gente responder? Como? Nós temos uma pergunta aqui no chat, não sei se a doutora viu, dá tempo da gente responder? Aqui é uma pergunta do Wagner sobre justamente essa questão de custo, né? Se estivermos muito em cima da hora, a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas se tiver um tempinho que a gente puder responder, pode ser, doutora? Eu gostaria que a doutora respondesse ao nosso amigo. Claro, então, justamente tem a ver com a questão do custo, né? Porque uma pergunta que sempre me fazem: quanto custa para constituir um sistema de holding? Sim. E quando eu respondo não sei, a pessoa fica, como assim não sabe? Não tem como a gente saber, não existe um preço fixo, não existe uma situação onde você pode falar assim, custa X, depende do patrimônio. Como eu disse, se você vai constituir algo do zero, que você ainda vai criar o patrimônio dentro daquele sistema, você vai ter um custo muito mais baixo, um custo muito menor. Se você já tem um patrimônio totalmente estruturado, um patrimônio grande, um patrimônio diversificado entre imóveis, veículos, aplicações, atividade do agro, atividade de outras áreas, e você vai constituir o seu sistema de holding com tudo isso, com certeza o custo vai ser diferente. Então, é muito difícil de se falar, de se responder essa pergunta: quanto custa um sistema de holding? Né? E você precisa de pessoas para criar
uma holding, na verdade, uma holding, a gente tem que entender que não é só criar uma empresa. A gente não está falando de abrir uma PJ e largar. Isso não é sistema de holding. Sistema de holding familiar é uma organização patrimonial, societária e sucessória, onde você vai colocar o seu patrimônio, objetivando a proteção dele, objetivando uma organização de sucessão para quando você não estiver mais aqui, o seu patrimônio já estar organizado para as próximas gerações, para os seus herdeiros, com o menor custo possível. Então, isso, sim, você precisa de um profissional altamente qualificado. Não é qualquer profissional, não é só abrir uma empresa, não é só procurar ter um CNPJ. Isso não é sistema de holding. Então, sim, eu digo que você precisa, sim, de uma pessoa qualificada, uma pessoa que saiba exatamente o que está fazendo, porque no afã de querer dizer que sabe fazer, às vezes a pessoa pode procurar um profissional porque é mais barato. Ah, mas esse aqui está cobrando X, aquele está cobrando Y, muito mais barato. Mas às vezes aquele que está cobrando Y não sabe o que está fazendo e vai te botar numa enrascada. Então, tem que ter o cuidado de quando você for buscar, sempre, será que essa pessoa realmente é uma pessoa que trabalha com isso ou ela só vai criar? Eu cansei de ver pessoas chegando para mim dizendo, eu tenho holding. Ah, que bom, que legal, né? Quando você vai ver, o que a pessoa tem? Ela tem uma empresa onde ela tem um patrimônio lá largado, que nem está organizado, não tem uma sucessão nenhuma, e quando ela falecer, o que vai acontecer? Vai precisar fazer um inventário. Problema. Então, exatamente. E a pessoa tranquila, achando que ela tinha um sistema de holding, que ela estava tranquila, né? Verdade, doutora. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que é um produto de alfaiataria, não é? Ele se amolda, se Exatamente. adequa à realidade de cada um, não é? Exatamente. Não adianta dizer que o que serviu para o meu primo, porque o meu primo tem um patrimônio igual, que tem uma realidade familiar semelhante à minha, que eu vou utilizar o modelo dele. Não. A sua realidade tem especificidades próprias da sua realidade, da sua atividade econômica. Então, é um produto mesmo de alfaiataria, que se amolda a você, a sua realidade, não é o seu contexto. Não é isso? Adorei esse termo, exatamente isso. Ele tem que ser costurado ali no seu corpo. É aquele vestido que tem que vestir e vai costurando em você. Porque não é tudo igual. Não tem como ser tudo igual, não tem como ser o mesmo preço. E ele pode ser revisto a qualquer tempo. Muita gente pensa o seguinte: olha, quando eu doei, fiz uma doação em vida, eu não pude mexer. Um cliente me disse: olha, a minha nora brigou lá com meu filho e eu tive uma dificuldade imensa em rever. E se eu colocar meu patrimônio todo em vida aí numa célula dessa, como você está dizendo, uma célula cofre, e depois, se eu precisar? Mas o sistema Hold é totalmente diferente, é inverso aos expedientes tradicionais que nós temos, não é? Porque nós podemos rever, nós podemos readequar, nós podemos chamar esse sistema em parte ou na sua totalidade, não é? Podemos nos arrepender do sistema e desistir do sistema e novamente reinventar esse sistema. Então, tudo isso é possível, não é? É por isso que é um sistema prático e bem interessante para cada um de nós, além da eficiência tributária, não é? Isso é mais do que importante. Não é isso, doutora? Exatamente, doutora. É exatamente então, isso. Há uma infinidade de perguntas aqui, o jovem cheio de questionamentos. Enfim, ele quer saber quais as vantagens. Eu sou empreendedor jovem. Finalmente, doutora Karina, é interessante para o jovem empreendedor criar um sistema holding? O que nos diz a doutora Karina? Sim, como eu disse, quanto mais cedo, melhor. Com certeza você vai ter uma organização do seu patrimônio, você vai pagar muito menos por essa implementação. Quanto mais jovem você já iniciar a sua atividade já com um sistema organizado, você vai proteger o patrimônio, vai deixar a sua família tranquila, caso aconteça qualquer intercorrência, qualquer evento que não esteja programado, né? De você ter um acidente, por exemplo, e ficar impossibilitado de trabalhar, ou você não conseguir mais sustentar sua família por causa disso. Então, lógico, o empreendedor, o jovem empreendedor, ele tem que pensar no projeto dele de empreendimento, mas ele também tem que pensar na parte do patrimônio dele. A empresa é uma parte do patrimônio, e o que ele vai conseguir para ele, pessoalmente,
em decorrência dessa atividade, também tem que ser organizado, também tem que estar protegido, porque muitas vezes o negócio vai acontecendo, dá um tropeço e a pessoa perde tudo, do dia para a noite. Então, sim, o jovem empreendedor, ele precisa pensar de forma organizada. Às vezes é um contrato que você fala, mas eu não preciso fazer contrato, eu já combinei tudo aqui com o meu sócio, a gente já está ali sabendo o que cada um tem de obrigação, o que cada um tem de responsabilidade, o que cada um vai receber daquele empreendimento, a gente não precisa de contrato. Mas na primeira escorregada de um ou de outro, é aí que você vai sentir a falta do contrato. E se tivesse organizado aquilo da forma correta, se você tivesse buscado um profissional para te orientar, primeiro que você ia pagar mais barato e você não ia ter problemas. Quando você precisa resolver isso através de uma ação, porque você teve uma discussão, um desentendimento com o seu sócio, por exemplo, você vai ter um custo muito maior, vai demorar muito mais tempo e, às vezes, até você pode pôr a sua empresa em risco. Então, tudo tem que começar do básico. A gente tem que caminhar e a gente tem que se preocupar, sim, com esses poréns, que parecem muito burocráticos, mas que, no final das contas, eles são simples, desde que você busque o profissional adequado para te ajudar, né? Então, não queira fazer você a contabilidade da sua empresa. Se você não tem uma formação de contador, falar assim, não, eu vou organizar minha empresa aqui no Excel. Não vai dar certo, isso vai gerar um problema, sabe? Vai ter problema. Não queira fazer um contrato de boca, né? Eu costumo dizer, não queira criar atalhos, não é? Porque pode Isso. trazer um prejuízo irreparável, não é? Exatamente. Os atalhos são perigosos. Muito perigosos, muito perigosos. E a gente precisa, desde cedo, estruturar essas questões. O que a gente mais vê é as pessoas procurando e reclamando de, por exemplo, mas é muito caro para fazer um contrato. Eu prefiro pegar um modelo no Google, mais barato. Só que a pessoa não entende certos termos jurídicos, às vezes coloca um modelo do Google que pegou, não sabe o que está tecnicamente falando ali, achando que está protegido, e no final das contas, uma ou outra cláusula que está a mais, ou que faltou naquele contrato, é o que pode ser o decisivo para o seu negócio e por água abaixo. Então... É outro expediente que eu também acho que é sob medida, não é? Você tem uma situação, você quer traduzir isso no contrato, mas não é copiar o contrato. O seu contrato serve à sua realidade, não é? E não serve à realidade de mais ninguém, não é? Pode até ter algumas nuances semelhantes, mas não é o seu contrato. O seu contrato é o seu contrato, para o seu contexto. Não é isso, doutora? Exatamente. E o jovem precisa ter isso em mente, porque são pontos simples que se você constitui a empresa já com uma organização, já com um contrato definindo as regras entre as pessoas que ali vão se unir para aquele empreendimento, você já constitui, já deixa organizado o que cada um vai ter de rendimento, como vai ser retirado esse rendimento, quem vai poder entrar na empresa, eventualmente na falta de um daqueles sócios. É uma coisa simples, é um contrato, né? E que pode te salvar de muitos percalços ao longo da jornada. Eu acho que uma consultoria prévia não é uma coisa cara, não é uma coisa impossível para um jovem empreendedor. Eu acho que reduziria em muito a morte dessas startups, não é? Bastava ter uma consultoria prévia. E essa consultoria prévia, ela poderia, digamos, perdurar durante a vida da empresa, não é? Sempre que tivesse um problema, uma dificuldade, não é? Um óbice, ele recorreria à sua consultoria. Eu acho que isso deve ser uma constante na vida de todo empresário. Isso reduziria as questões de ordem jurídica, as questões de ordem societária e muitas outras questões. A gente sabe que haveria uma significativa redução. Não é isso, doutora? Com certeza absoluta, concordo em gênero, número e grau. Um empreendedor aqui me perguntou o seguinte: é verdade que se nós constituirmos um sistema holding, poderemos tributar às vezes na pessoa física e às vezes na pessoa jurídica? Há vantagens? Bom,
isso depende bem da atividade que vai ser exercida, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando preferencialmente aqui para o agro, né? A gente está falando mais direcionado à questão do agro. A gente sabe que o produtor rural, ele tem muitos benefícios quando ele faz quando ele trabalha na pessoa física, né? Tem muitos benefícios tributários, às vezes ele tem isenções de alguns tributos, às vezes ele tem reduções em outros, e depende muito do segmento que vai ser adotado, mas na grande maioria das vezes existe essa redução e esse benefício justamente por ele ser um produtor individual, né? Um pequeno produtor, enfim, pessoa física. E aí, você constituindo um sistema de holding, você pode, por exemplo, manter a atividade na pessoa física, mas a propriedade daquele imóvel, daquela terra onde está sendo trabalhada, né, onde o produtor rural faz o seu empreendimento, ele pode colocar essa terra numa pessoa jurídica. Você gera a proteção para esse patrimônio, você organiza a questão de sucessão e você continua mantendo essa tributação mais benéfica na pessoa física. Não existe impedimento nenhum para isso. Mas é claro que a gente tem que avaliar cada caso, porque nem sempre essa tributação da pessoa física é mais barato. Se a gente estiver falando, por exemplo, de questões de locação, vamos imaginar uma pessoa que tem alguns imóveis e que ela aluga esses imóveis e vive de renda desses imóveis. Bom, se ela for tributar isso na pessoa física, muito provavelmente ela vai ter uma alíquota muito mais alta e uma tributação maior de imposto de renda, porque nós temos uma alíquota máxima de 27,5% no imposto de renda, né? Ao passo que, numa pessoa jurídica, a depender do regime tributário que seja adotado, ela pode ter uma tributação que fique em torno de, vamos arredondar aqui, em torno de 12% a 15%, dependendo do faturamento, dependendo do valor desses aluguéis. Então, aí a gente já evidencia uma redução, porque na pessoa jurídica você não vai pagar só imposto de renda, mas juntando todos os tributos que você vai precisar pagar em decorrência dessa atividade de locação, mesmo assim, você vai pagar um total de tributos muito menor do que você pagaria na pessoa física. Então, são casos que precisam ser analisados isoladamente, cada um, né, na sua especificidade, até por isso que a gente não tem como falar quanto sai um planejamento sucessório e societário, não tem como falar, cada um tem uma atividade, né? Mas sim, existe a possibilidade de você tributar ou na pessoa física ou na jurídica, né? E conseguir um benefício e uma redução de encargos tributários no sistema de holding. Tudo vai depender da atividade que você está exercendo. Muito bem. Doutora Carina, uma aula realmente irretocável. Eu, particularmente, aprendi muito, sei que muitos de nós aprendeu muito com a doutora Carina, e certamente eu, pessoalmente, ficaria aqui o restante da tarde, boa parte da noite, ouvindo a doutora Carina, né? Mas, infelizmente, nós estabelecemos um prazo aqui de 60 minutos, com tolerância de mais alguns poucos minutos, e também para não cansá-la. E deixar também aqui o convite, aqui no ar, para que nós possamos desdobrar essa live em outras mais, assim que a doutora possa encontrar um momento aí em sua pauta que possa nos brindar aqui no nosso Café com o Produtor uma outra oportunidade, certo? Então, eu fiquei assim extasiada com o que eu aprendi hoje. Realmente, eu aprendi muito, sei. E gostaria que a doutora Carina fizesse assim, as suas considerações finais voltadas para o nosso empreendedor jovem. Qual digamos assim, a mensagem que a doutora Carina deixaria, não é, a partir de sua expertise como tributarista, estrategista de sistemas societários e planejamento patrimonial? O que a doutora Carina diria nesse momento para o jovem empreendedor? Olha, primeiro eu queria agradecer pelo convite, me senti muito honrada de estar aqui conversando com você, conversando com o jovem empreendedor. É algo bem diferente para mim, como eu te falei, moro aqui na Selva de Pedras, então a minha situação, meu trabalho é muito mais urbano, né, do que na área do produtor rural. Mas fico muito feliz. Mas tenha certeza que a senhora falou para o jovem empreendedor urbano também. Muitos.
Aliás, o Jovem Urbano foi o que mais me procurou sobre a live de doutora Karina. Saiba disso. Ai, fico muito feliz. Espero que isso ajude-os de alguma forma, né? Que eles busquem realmente empreender, porque e busquem empreender da forma correta. Não saiam fazendo as coisas de forma desorganizada. Se você tem uma boa ideia, se você tem um projeto que você acredita, batalhe, vá atrás do seu sonho. E só que tenha em mente que você precisa eventualmente de um apoio de uma pessoa para te ajudar nessa estruturação, para que você consiga realizar esse sonho da forma mais perfeita possível. Porque muitas vezes você tem aquele sonho, você vai, passa essa ideia para outra pessoa e aquela pessoa te dá uma rasteira e te leva a ideia e você fica a ver navios. Então, tente sim, não parem de empreender, não se paralisem por essas questões burocráticas que podem parecer difíceis, mas, na verdade, se vocês tiverem o apoio do profissional correto, vocês vão perceber que isso é muito mais fácil do que parece. Continuem empreendendo e pensem sempre na questão de planejamento patrimonial, seja para o seu negócio, seja para a sua família, porque quem planeja, né, tem mais chances de obter o sucesso. Busquem informação, a informação adequada. Uma frase que eu sempre utilizo nos meus vídeos é: informação é poder. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue crescer. Então, empreendedor, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Estou muito, muito feliz mesmo de ter sido convidada. Já aceitei os próximos convites, vamos só marcar o dia. E muitíssimo obrigada por essa tarde. Foi muito prazeroso. Então é isso, jovem empreendedor. Faço nossas as belíssimas palavras de doutora Karina Jabu e peço a você que não desista. O nosso futuro depende de vocês. Mas é preciso que vocês trilhem o caminho, como a doutora Karina Jabu disse, a construturação. Vocês precisam buscar essa estruturação prévia através de uma diagnose, buscando um bom profissional que possa orientá-los para que vocês possam trilhar esse caminho com segurança, para que vocês não possam sequer pensar em desistir. O nosso futuro, o futuro do nosso país depende de vocês. Não é possível que tantas startups, com tanta motivação, elas desistam, vocês desistam e elas morram ao cabo de 2 anos. Algumas nem duram 2 anos. Não é? Tudo isso Exato. Por falta de organização, por falta de orientação. Então, é preciso que vocês caminhem com orientação segura. Assim, vocês poderão transitar no mercado tradicional de produtos que vocês desenvolvem, com segurança, com credibilidade, com respeito e, sobretudo, alcançando competitividade. Doutora Karina, muito obrigada mais uma vez e certamente a senhora receberá muitos convites, espero que aceite alguns dos nossos convites. O Café Bom Produtor ficou muito feliz nessa tarde. Gostaríamos muito de vê-la outras vezes aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que esteve conosco nessa tarde. Até. Eu que agradeço. Até o próximo. Tchau, tchau.